Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital e Drom. Olá, amigos! Está começando mais um Saúde em Dia. Hoje eu recebo um convidado muito especial, um amigo de longa data. A gente, na formação cirúrgica, há uns anos atrás, a gente trabalhou junto. Eu tive o prazer de trabalhar com esse brilhante cirurgião, que é o Dr. Ito Meirelles Filho, médico cirurgião plástico, que tem vários títulos aí no seu currículo, nada mais que da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, título de especialista. E o tema que eu escolhi hoje, que o Ito ele tá em Salvador, né? A gente está falando direto com ele de Salvador, e é uma referência hoje em cabelo e está nessa área de cabelo deslanchando aí e fazendo trabalhos espetaculares. Doutor Ito, muito obrigado a presença aqui no Saúde em Dia. Ô, rapaz, eu devo deixar aqui um testemunho. Para mim é uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande. Primeiro, em estar dividindo esse espaço com um grande amigo, que é você, Eduardo. E eu devo confessar aqui que você faz parte ativa na minha formação como cirurgião, como homem, como pai, porque você é um excelente amigo, um excelente cirurgião, um excelente pai. E para mim é uma satisfação muito grande estar dividindo esse espaço com você. Espero contribuir com alguma coisa para você e todos os seus ouvintes. Uma boa conversa para nós dois aqui. Com certeza, Ito, mesmo eu digo de você, meu amigo. Para a gente iniciar esse bate-papo, eu queria falar dessa cirurgia de transplante capilar, né? A gente tem a técnica que é o FUE, F-U-E, que está sendo divulgada aí com avanços e resultados brilhantes. O que seria isso, doutor, para o público entender em casa? Pronto, o implante capilar, hoje você tem duas técnicas básicas de retirada de fio, a FUT e a FUE. A FUT, você vai fazer uma retirada de uma faixa do couro cabeludo do paciente, isso vai a microscópio para ser separado e individualizadas todas as unidades foliculares. No FUE, é uma técnica que assim, foi modernizada, é uma técnica que existe já há muito tempo, só que se usavam punches de retirada, quer dizer, um instrumento para retirada de tufos de cabelo, que eram muito grossos, e que as pessoas não tinham muita satisfação, porque ficava aquele aspecto de cabelo de boneca. Com a modernização dessa técnica, os punches ficaram mais finos, quer dizer, os orifícios de retirada são menos de 1 milímetro. Então, além das cicatrizes ficarem bem aceitáveis, praticamente perceptíveis, os fios são tirados individualmente e são implantados individualmente, dando um resultado muito mais interessante para o paciente. E o pós-operatório, em consequência disso, é menos dolorido, mais tranquilo, a volta às atividades é mais rápida. Então, essa divulgação é justamente por esse conforto que o paciente tem associado a um bom resultado. Nessa cirurgia, em média, vocês conseguem implantar quantas unidades foliculares? Quantos fios? Pronto, aí que está a questão. Hoje, com o avanço das redes sociais, tem as pessoas que têm uma formação que não é adequada para fazer esse tipo de coisa, divulgam muito essa questão de densidade, quantidade, preço baixo, e isso não faz parte da rotina de um especialista. Na verdade, o especialista não vai tratar o cabelo, vai tratar o paciente. Então, primeiro a gente tem que saber as suas necessidades, seus anseios, a sua área doadora, o tipo de fio, o tipo de couro cabeludo, se você é uma cirurgia primária, secundária, terciária. Então, assim, todos esses fatores vão levar a uma análise que a equação final vai ser o quê? O melhor para o paciente com o menor número de lesão possível. Então, assim, você tem casos que indicam 1.000 unidades e tem casos que indicam 4.000 unidades. Isso vai depender muito
das necessidades, das condições do paciente e, obviamente, da expertise do cirurgião. Então, é muito particular. Mas, em média, você pode colocar aí, se você contar que a unidade folicular você pode ter de 1 fio até 6, 7 fios, então você tem uma média de 3.000 até 10.000 fios numa única sessão, é possível se fazer. Espetacular, Heitor. Uma pergunta que eu separei aqui, e isso para mim também acaba sendo até uma novidade, e fiquei bem empolgado no sentido de auxílio aos pacientes. Tem homens que não têm barba, e vocês também hoje estão fazendo implante de barba, né, Heitor? Exatamente. Qualquer parte do corpo que precise de pelo, e desde que se tenha uma área doadora, pode ser implantado. Então, hoje é uma coisa que a gente faz bastante, inclusive aqui, tanto complementação para aquelas pessoas que, por exemplo, não emendam o bigode com a barba, ou tem pouco no queixo. Então, você pode fazer uma complementação, ou até mesmo uma barba completa. Em relação aos pelos que são utilizados, a gente dá preferência aos pelos da cabeça, desde que o paciente não precise de um implante capilar na cabeça, né? Para que você não expolie essa área doadora desnecessariamente e o paciente do futuro precise desse cabelo e não tenha. Porque a barba é a segunda fonte de fios para implante de cabelo na cabeça. Então, nós temos o cabelo da própria cabeça do paciente. Quando o indivíduo não tem área suficiente para implantar na cabeça, a gente vai para a barba do paciente. Depois a gente vai para o tórax e depois para o abdômen e até para as costas do paciente para remover esses pelos para serem implantados. Então, a barba é uma fonte de doação de pelos. Então, às vezes, a gente recebe um paciente jovem que não teve o desenvolvimento da sua barba por completo, por exemplo, a gente não indica de cara o implante capilar, a gente indica um tratamento clínico, a observação, para que depois que se defina como vai ser a barba, aí sim, e até mesmo o cabelo, a gente vai dar a indicação do tratamento ou não, do ponto de vista cirúrgico. Mas são resultados bem naturais, bem interessantes. E agora fazendo um link para o paciente feminino, as mulheres que têm a questão genética, com uma densidade de cabelo menor, é um público que também pode procurar o cirurgião plástico especializado em cabelo para ter resultados fantásticos, né? Interessante que na cirurgia plástica em si, na parte de mama, lipo, o maior público que nós temos é o feminino. E existia um certo tabu pelo público masculino em fazer procedimentos estéticos. E que, graças a Deus, isso foi quebrado e a migração cada vez maior de homens para o público da estética. A mesma coisa, contrária, inclusive, acontece com o implante capilar. O maior público é o masculino e que as mulheres têm até um certo receio. E eu digo, sim, tem que procurar seu cirurgião, porque as indicações são múltiplas, né? Desde implante de sobrancelha, implante de cabelo, linha frontal, aumento de densidade. Então, assim, o que é mais difícil na mulher é um bom diagnóstico para você dar indicação de cirurgia. Uma vez dado um bom diagnóstico, porque os tipos de alopecia nas mulheres são muito maiores do que nos homens, os tipos são muito diferentes. Então, uma vez diagnosticada uma alopecia androgenética de origem familiar e que ela tem uma área doadora que pode ser doado, ela vai ter resultados fantásticos. Inclusive em casos reparadores também, né? Caso de remoção por acidentes, queimaduras, tudo isso é utilizado também para implantar. Você tem essa possibilidade, né? Muito bem lembrado. Exato. Hoje, em média, quantos tratamentos, quantos procedimentos cirúrgicos? É lógico que isso depende de caso a caso, mas aquele paciente masculino que está bem careca, ele para ele ficar perder aquele estigma do careca e você já olhar e falar, pô, esse cara já tem o cabelo. Umas 3 cirurgias, Ito? Não, isso depende muito. O que vai determinar isso? Primeiro, a área doadora é fundamental. O indivíduo que tem uma área doadora extremamente densa, numa sessão você já consegue tirar esse estigma, você não consegue devolver aquela densidade original. Porque uma sessão, obviamente, tem uma limitação de tempo, de conforto para o paciente, para o cirurgião, enfim, para a equipe. Então, assim, como eu lhe disse, numa única sessão você pode implantar 4.000 unidades foliculares e isso, se for denso, bem denso, pode corresponder a 10.000 fios, o que já vai tirar todo o estigma de implante. Obviamente, esses pacientes vão precisar de sessões complementares, desde que ele tenha área doadora, desde que as condições de cicatrização dele sejam perfeitas, né, obedecido uma série de regras. E aí você vai fazendo sessões complementares até chegar a um ponto que tenha um equilíbrio, inclusive, entre os fios implantados e a área doadora.
Porque às vezes o paciente fala, nossa, eu vou implantar o máximo possível. Sim, mas a gente vai tirar de algum lugar e aqueles fios não vão crescer mais. Então você tem uma margem de retirada de até mais ou menos 30% daqueles fios da área doadora para que ele fique sem aquele estípulo, que não fique pelado nessa área posterior. Então, até o limite de 30%, você pode fazer de quantas sessões sejam necessárias para que restabeleça o... Uma pergunta importante também que eu deixei aqui a equipe é uma equipe grande, né? E como que é o tempo de procedimento, o tipo de anestesia? As pessoas têm essa dúvida também, Ito. Pronto. Esse procedimento pode ser feito com anestesia local ou anestesia local com sedação, que é o mais indicado. Por que é o mais indicado? Porque é um procedimento extremamente demorado. É um procedimento artesanal. Então, no meu caso, na minha equipe, eu que faço a retirada de todos os fios. Minha equipe, no total, são 10 pessoas. Nós temos as auxiliares de microscópio que fazem a separação, contagem, classificação dos fios, beneficiamento dos fios que foram estragados, separação daqueles fios que não servem para ser implante. Então, toda essa classificação é feita por uma equipe. Aí você tem uma outra equipe que é de montagem da mesa para fazer a colocação, que são mais 3 profissionais. E você tem a minha, um anestesista também na sala. E esse procedimento, por ter um tempo de 8 a 12 horas, vai depender, isso eu estou falando de implante completo, não estou falando de um implante, por exemplo, uma complementação de barba, um implante de sobrancelha, então são implantes que demoram menos. Mas, em média, um implante dura FUE, a técnica FUE, demora entre 8 e 12 horas. Né? Por causa disso, que é extremamente artesanal, e isso vai levar ao quê? A necessidade de uma sedação para dar um conforto ao paciente. Imagina você ficar 12 horas deitado numa maca, claro, você vai conversar em alguns momentos, você vai... É o que a gente chama de sedação consciente, né? O paciente vai estar dormindo o tempo todo relaxado e a gente fazendo o procedimento. Mas pode ser feito com anestesia local também. Ito, o programa está chegando ao fim. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para o público de casa. Por favor. Pronto, primeiro eu queria agradecer a você a participação, né? Uma satisfação muito grande. Segundo, dizer às pessoas o seguinte: em primeiro lugar, procurem um cirurgião associado à ABCRC, que é a Associação Brasileira de Cirurgiões de Restauração Capilar. Nela você vai ter as pessoas que são capacitadas, treinadas para lhe dar o melhor tratamento como ser humano, como paciente. Esses não são vendedores de cabelo. E você tem alguns vendedores de cabelo que você tem que ter cuidado, né? As pessoas, quanto mais treinadas, obviamente, vão lhe prestar um melhor serviço e, obviamente, vão lhe cobrar um pouco mais caro por isso. Mas é uma coisa que é definitiva e, às vezes, um tratamento mal feito expolia tanto a área doadora que você nem um especialista consegue resolver, porque não vai ter área doadora suficiente, fio suficiente para o trabalho. Então, assim, procura um cirurgião da ABCRC. Entra no Google, você vai ver, e lá vai estar o cirurgião da sua cidade, da sua região, e você vai ter certeza que vai ser bem tratado por uma pessoa que vai cuidar de você como ser humano e não como um cabelo. Dr. Ito Meirelles Filho, médico cirurgião plástico, extremamente habilitado, um currículo impecável. Muito obrigado, meu irmão, pela entrevista. Eu fiquei muito feliz aí de conseguir trazer você até o programa aqui e a gente bater esse papo, levar essa informação de alto nível para o público em casa. O programa fica por aqui hoje, lembrando dos nossos canais. Você quer compartilhar essas entrevistas com algum amigo, familiar, tem o Facebook, o YouTube do programa, o Instagram com conteúdo bem amplo também, e esse conteúdo em áudio, Spotify, podcast. Você está no trânsito, no carro, na academia, não quer perder essa dica valiosa dos nossos especialistas para ficar bem antenado com todas as dicas. O programa fica por aqui hoje e a gente se vê num futuro programa. Tchau!